Bem, irmãos, hoje eu venho aqui fundamentar dentro das Escrituras e também de forma objetiva sobre igreja e templos. A graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Meu nome é Antônio Queiroz e você está no canal Profecias do Fim. A gente vê nos comentários, que tem muitas pessoas que já conhecem a palavra, conseguem interpretar aquilo que lê e tem entendimento espiritual. Já tem outras pessoas que continuam apegadas a versículos isolados, continuam apegadas àquela leitura ao pé da letra, continuam apegadas à interpretação da letra e não do espírito, porque a palavra fala que a letra mata e o espírito vivifica. A palavra diz que as coisas de Deus se discernem espiritualmente, Então, praticamente 90% da palavra de Deus é sempre com conotação espiritual. O que isso quer dizer? Que muitas vezes está escrito uma coisa, mas quer dizer outra. Esse é o espiritual, Assim como o Cristo usava as parábolas, Quando ele disse, que em 3 dias eu derrubarei esse templo, e o reconstruirei, que os discípulos pensavam que ele estava falando do templo de Israel, da sinagoga, mas ele estava falando do seu próprio corpo. Então é mais ou menos assim que Cristo e o Pai, se expressam ao seu povo, até porque eles querem que o seu povo discirna e nem todos eles querem que saibam a verdade, Então é isso. Então tem pessoas que têm uma visão, conta exatamente do jeito que teve, fala que vai acontecer exatamente daquele jeito. Tem pessoas que têm um sonho e conta exatamente que vai acontecer daquele jeito. Outros leem a palavra de Deus e acham que vai ser exatamente como está escrito. Só que tem coisas que a gente tem que ter discernimento. Tem muitas coisas que estão escritas, mas não é como está escrito. O entendimento é outro, tá? Então hoje eu quero tentar aqui explanar para vocês sobre igreja e templos. Primeiro, templos não é igreja. Igreja, desde o começo, a igreja significa o ajuntamento de pessoas. Igreja são todos os cristãos unidos em um só corpo, que é Cristo Jesus. Igreja é todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, se batizam e fazem parte da igreja espiritual de Cristo, porque nem todos que formam a igreja fazem parte de Cristo, serão salvos, É o joio e o trigo, tá? Igrejas são pessoas, é uma comunidade de cristãos, seja dentro de uma casa ou fora dela, ou em qualquer lugar, como Cristo disse, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei eu com eles. Igreja é isso, a partir de 2 pessoas já se forma uma igreja. Igreja é todos aqueles irmãos e cristãos em Cristo que Paulo saudava, estando eles nas casas dos seus outros irmãos, Saudo, a Priscila e Áquila e a igreja que está em sua casa, E há muitos outros que Paulo cita e termina dizendo a igreja que está em sua casa. Você não tem como pegar uma igreja, um templo e colocar dentro de uma casa. Então você coloca pessoas dentro de uma casa, pessoas cristãs que creem em Deus, que servem a Deus, é igreja. Isso é igreja. Templo religioso é outra coisa. Sinagoga é outra coisa. Denominação religiosa é um templo. É simplesmente um local construído por mãos humanas. Isso não é igreja. Isso não tem santidade. Isso não salva. Isso não passa poder. Isso não cura, não liberta. O que liberta, o que cura, o que salva, o que dá virtude, o que faz você sentir a presença é o Espírito Santo de Deus. Isso dentro da igreja, que são pessoas, e isso pode acontecer em qualquer lugar, não necessariamente dentro de um templo. Conseguem entender até aqui, pessoal? Por que eu estou explicando dessa forma? Porque, infelizmente, tem pessoas que você tem que desenhar para poder entender a palavra de Deus, e mesmo assim ainda não conseguem entender. O que eu quero dizer com isso? Eu fiz alguns vídeos aqui, aliás, já fiz vários vídeos, falando sobre templos religiosos,
as heresias que são pregadas nos templos religiosos. Por que eu falo templos religiosos? Exatamente porque eu não considero, aliás, a Bíblia, né, não considera, não chama templos de igreja, mas pessoas, né? O próprio Paulo e o próprio Pedro dissem que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Já mostra aí que não é igreja. E também Paulo diz que o templo de Deus é o nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós somos a verdadeira igreja, tá? Infelizmente tem pessoas que ainda associam templo com igreja, chama a denominação de igreja. Vamos para a igreja? Não, vamos para o templo. Igreja somos nós. Nós não precisamos de um templo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Porém, pessoas que não conhecem a palavra e não conseguem viver dela, não conseguem viver da verdade, não conseguem adorar a Deus em espírito e em verdade, não conseguem servir a Deus sem depender de um templo, infelizmente essas pessoas precisam de um templo para poder estar se conectando com Deus, né? Porque esqueceram daquele ensinamento que Cristo passou, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? Ou seja, aqueles que aprendem a adorar a Deus em espírito e em verdade, não precisa de um templo, não precisa de 4 paredes, tá? E aí vem aquelas pessoas, os menos esclarecidos ou os alienados, questionar, mas irmão, nós temos que ter um templo para nos reunir como irmãos, nós precisamos de um lugar para nos reunir. Tá, tudo bem, veja bem, eu nunca disse que é errado ir ao templo. A minha luta aqui é para combater heresias que são pregadas no templo, tá? Agora também o fato de não ir no templo não significa que a pessoa precisa estar lá para servir a Deus. Servir a Deus é um ato e esse ato pode ser feito em qualquer lugar. O que Cristo disse? Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei eu com eles. Ele disse onde estiver. Por quê? Porque ele não determinou um local exato. Veja que Cristo ele não constituiu um templo, uma denominação, uma instituição. Veja que Cristo e os seus discípulos e apóstolos não fundaram nenhum templo. Todos os templos que existiam na época eram sinagogas construídas pelos judeus, pelos fariseus, pelos sacerdotes e por alguns reis do passado, como Salomão, por exemplo, né? E essas sinagogas eram usadas para poder ler lá as leis de Moisés, adorar a Deus. Portanto, Cristo ele não tinha vez nos templos. Por quê? Porque toda vez que ele ia ensinar nos templos, né, ele era rejeitado, ele era afrontado pelos fariseus e sacerdotes, né? Tanto é que aqueles que o mataram saíram de dentro dos templos. Os assassinos de Cristo, que foram judeus, eles vieram de dentro dos templos. E Cristo, por um tempo, até tentou entrar nos templos para poder ensinar, mas devido à perseguição que era grande em cima dele, ele teve que se retirar, né? E ele mesmo disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vós a tendes transformada em covil de ladrões. Ou seja, o que era para ser um lugar de adoração se transformou desde aquela época em covil de ladrões, ladrões de dinheiro, ladrões de almas, ladrões da verdade, né? Espiritualmente falando, é isso que Cristo quis dizer. Quando você rouba a palavra de Deus, quando você rouba a verdade, quando você deixa de pregar a verdade para pregar o que a tua carne quer, ou para pregar um evangelho distorcido, corrompido, manipulado, de prosperidade, de materialismo, um evangelho coach, então você está roubando a verdade que Deus te deu e colocando a sua verdade, o seu engano, no lugar da palavra de Deus. Tá? Eu acho que até aqui tá um pouco claro. Então, o que acontece? Cristo, ele não fundou um templo, né? O templo é o próprio corpo da gente, que é o templo do Espírito Santo. Tanto é que ele fala para Pedro: tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Sobre o próprio
corpo das pessoas, dos apóstolos, de nós mesmos, né? Cristo é a pedra angular, é a pedra de esquina, sim, ele é a igreja, nós somos os membros que formamos, ele é o cabeça, né? E nós somos os membros que formamos o corpo, que é a igreja espiritual, sempre no espiritual, nada a ver com pau e pedra, nada a ver com templo de pau e pedra. Então Cristo ele formou a sua igreja, né, através dos apóstolos. Quando ele subiu, ele deixou o ministério, os apostolados para os seus apóstolos. Depois veio Paulo, né, que teve um encontro com Cristo e recebeu a missão de trazer o evangelho para nós gentios. E a igreja de Cristo foi crescendo a cada dia, né? Foram se somando pessoas e cristãos e mais cristãos, mas nunca se referiam a templos, e sim a pessoas. Igrejas são pessoas, não é templo, gente. A gente tem que aprender isso daí. Ah, vamos na igreja. Não, não existe igreja para a gente ir. Existe uma igreja que está em todo lugar, que é eu, você, né? Existe templos, mas não existe igreja para ir. Existe templos para ir. É a igreja que está indo no templo e não o templo indo na igreja. Então, é errado ir nos templos? Não, não é errado, mas não é necessário também, porque o próprio Cristo disse, chegará a hora e já é. Ele estava no poço ali de Gerazi, né? No poço de Jacó, e a samaritana estava ali tirando água. Ele olhou para o horizonte, olhou para a cidade de Israel, né, que era ali que se adorava a Deus, em Israel, na cidade de Jerusalém ali. E ele olhou e ele falou, chegará a hora e já é, em que nem aqui e nem em Jerusalém se adorará o Pai, porque o Pai busca os que o adoram em espírito e em verdade. Então, essa hora já tinha chegado, em que não haveria um lugar fixo, uma denominação, uma instituição como tem hoje, em cada esquina, né? Não haveria um lugar em que se adoraria o Pai, porque os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E realmente quem conhece a palavra não se sente bem adorando Deus dentro de um templo, né? E eu vou explicar o porquê, tá? Primeiro eu quero pontuar bem para esclarecer para aqueles alienados que vêm nos comentários, que nós temos que nos reunir dentro da igreja. Então a gente tem que saber entender as coisas. Primeiro que eu já falei, templo não é igreja. Então nós temos que nos reunir como igreja e não dentro de um templo. E isso eu posso fazer dentro da minha casa, na casa do meu próximo, num sítio, num salão, em qualquer lugar. Posso fazer também no templo? Posso. É errado? Não, não é errado. Então por que fala contra os templos? Não, não é contra os templos, mas é contra heresias pregadas nos templos. E eu vou chegar nesse assunto, tá? Mas primeiro é bom esclarecer que templo, adorar a Deus dentro de um templo, ou servir a Ele dentro de um templo, ou buscar a Deus dentro de um templo, não é mais importante do que dentro da própria casa. Porque nós somos a igreja, o Espírito Santo de Deus está em nós. Ele não entra em nós só quando você está dentro do templo, ele está o tempo todo com você. É isso que é importante entender, o espiritual das coisas de Deus. Achar que você vai ter um encontro com Deus, que você vai ouvir a voz de Deus, que você vai sentir Deus, que você vai ser consagrado a Deus, só quando você passa nas portas do templo para dentro, isso é tolice. Isso é falta de entendimento, porque Deus ele está o tempo todo com aqueles que o buscam. Ele mesmo diz, sou eu Deus de perto e não Deus de longe? Ou seja, ele é só Deus lá dentro e não lá fora? Sabe, Deus quer dizer isso, ele é Deus em todo lugar. A sua igreja, ele sabe quem é. O seu Espírito Santo é onisciente, está em todo lugar e em todos aqueles, né, que buscam a sua presença. Se fosse assim, a gente não sentiria a presença de Deus em casa, a gente não teria revelações em casa, não teria sonhos em casa, não falaria línguas em casa, só dentro do templo. Então, todas as manifestações que acontecem dentro de um templo, acontecem dentro de casa, basta buscar. Aliás, fora dos templos acontece mais milagres do que lá dentro, até porque lá dentro não dá tempo, o tempo de buscar Deus é pouco, a maior parte do tempo de um culto é dividido não só entre a palavra, mas em outras coisas menos importantes, né? E eles falam sobre vários assuntos e quando está quase acabando o culto é que vem falar da palavra de Deus, que teria que ser o mais importante, né? Então, eu quero deixar claro aqui
que templo religioso nunca foi regra nem mandamento para se servir a Deus. A Bíblia não ensina que para se servir a Deus tem que estar dentro de um templo. Ao contrário, a igreja ela começou se levantando nas ruas, nas cidades, nas casas. As igrejas, pessoas, cristãos, a soma de 1 mais 1, 2, de 2 mais 2, 4, isso é a igreja que Paulo chama, né? Ele sauda a igreja de Cristo como se referindo aos irmãos e não a um templo, como as pessoas chamam hoje. Ah, saudai a congregação cristã no Brasil, saudai a Assembleia de Deus, saudai a Universal do Reino de Deus. Não, a igreja daquela época que Paulo menciona, né, que teria que ser a igreja que eles deixaram, porque já vieram pregando a graça de Deus, que é Cristo Jesus, e o Evangelho. A igreja verdadeira, ele sempre se referiu às pessoas e não a templos. Pode ver que a Bíblia nem cita nome de templo nenhum, né? Nem cita. Né? Por quê? Porque não eram os templos que Paulo se referia. Então, quando ele mandava saudação, saudai a igreja que está em Creta, saudai a igreja que está em Filemão, saudai a igreja que está em Corinto, ele se referia aos irmãos, não era a uma denominação ou a um templo. É só ler a Escritura, ler o seu contexto, que vocês vão ver. Tá? Ao contrário, quando ele queria citar aonde estava a igreja, que era os irmãos, e não templo, ele falava, saudai a igreja que está na casa de fulano, saudai a igreja que está na casa de ciclano, saudai a igreja que está na casa de Beltrano. Então eu vou, né, depois passar a referência, né, para vocês verem exatamente onde estão essas passagens. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele disse que a igreja ela estava dentro das casas. Tá entendendo, meus irmãos? E aí eu pergunto, aí vem aqueles alienados que não conhecem as escrituras, que lê malemar, mal sabe escrever, quanto mais lê, porque é isso que eu vejo nos comentários, infelizmente, pessoas desinformadas até para falar, quanto mais para conhecer a palavra de Deus. E não é que desfazendo não, mas é porque eu vejo cada absurdo nos comentários, pessoas que não conseguem ouvir a verdade, que não estão preparadas para ouvir a verdade, porque a verdade ela liberta quando quer ser liberto, quando quer continuar no engano não adianta, né? Então tem pessoas que falam assim, mas naquela época é porque se reunia nas casas porque eram menos pessoas, não tinha... Não, já existia templo, já existia sinagogas desde a época do Velho Testamento. Sim, existia, mas é o que eu estou falando. O Evangelho de Cristo, a Igreja de Cristo, é diferente daqueles homens que adoravam a Deus no templo, nos templos, nas sinagogas. Eles seguiam a lei de Moisés, né? Eles eram os sacerdotes, os fariseus. E Cristo, quando foi tentar levar o Evangelho para eles, as boas novas, ele foi rejeitado. Tanto é que até hoje, boa parte dos judeus não acreditam que Cristo veio. Então, se você for lá em Israel, né, dependendo da região que você tiver, você não consegue entrar lá no templo e pregar o Evangelho, porque ele só tem a Torá. Como explica isso? Como explica isso? O próprio povo de Deus, né, que foram as primícias, que foram os judeus, né, até hoje não aceitam Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então é por isso que a igreja de Cristo ela não começou nos templos, porque a igreja ela começou em Israel, em Jerusalém, né? Foi lá que começou a ser espalhado o evangelho para todas as nações. E como que ia ter surgido dentro dos templos? Como que a igreja está dentro dos templos? Se até hoje os templos lá não aceitam o evangelho, aceitam só a Torá, que é só o Velho Testamento. Né? Até Zacarias, né? De Zacarias para cá eles não aceitam. Então como que você vai servir a Cristo, a Deus dentro do templo, se hoje nós vivemos na graça e pregamos o evangelho de Cristo e os judeus não aceitam Cristo ainda? Então não faz sentido, né? A igreja depender de um templo. A igreja de Cristo ela não nasceu no templo, ela nasceu fora dos templos, dentro das casas. E a verdadeira igreja até hoje é assim. São aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Vocês conseguem entender? Vocês não, né? Alguns irmãos, algumas pessoas são fanáticas por templos,
né, são mais fanáticas por templos de pau e pedra do que pela própria Bíblia, do que pela palavra de Deus, do que em adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas mal querem imitar os judeus, querem usar véu imitando os judeus, mas esquece que nem os judeus não frequentam templos. Eles frequentam para servir a lei de Moisés, não para servir a Cristo. Então a igreja de Cristo, ela não faz parte dos templos. Vocês estão entendendo, irmãos? E nós servimos a Deus, claro, sim, né? Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos por Cristo, então nós pregamos a graça de Deus, que é Cristo Jesus. Não tem como servir a Deus sem pregar o evangelho de Cristo. Então, se você for morar em Israel, dependendo da região que você morar, se for os judeus que não creem no Senhor ainda, que ele já veio, né? Eles ainda estão esperando, eles não creem como nós, né? Eles não têm o Novo Testamento como nós, então você não vai conseguir entrar num templo lá e pregar. Então você vai ter que adorar Cristo dentro de casa, que é o que os cristãos lá fazem até hoje, né? Ou se não, ir para alguma região que já é aceito o novo evangelho. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que Deus, ele nunca precisou de um templo feito de pau e pedra por mãos humanas para ser adorado nem para ser servido. É isso que a gente tem que entender. Deus, ele nunca precisou que o homem construísse nada para ele, porque ele mesmo disse que o céu é o meu trono e a terra é o escabelo de meus pés. Tá? Eu sei que tem pessoas que não gostam desse tipo de assunto, por quê? Porque ninguém quer largar o conforto do seu templo, a sua denominação, a sua placa. Mas, gente, eu não estou nem pedindo que largue, não é isso não, cada um fica onde quiser. Mas a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser ensinada. Você aceita se você quiser, tá? Eu não estou aqui pregando para que ninguém deixe de ir no templo, não é isso. Quer continuar indo? Vá. Mas eu estou pregando e esclarecendo para vocês, porque tem muita gente que dá tanta importância para um templo religioso, para uma denominação, para uma instituição, para um CNPJ, sendo que Deus não pede nada disso. Ele só pede que você o adore em espírito e em verdade. E para se reunir com irmãos, eles sempre se reuniram nas casas, os apóstolos, o próprio Cristo, os discípulos, né? Depois que Cristo subiu aos céus, o apostolado deu continuidade sempre dentro das casas, nos cenáculos, né? E aí hoje as pessoas têm esse fanatismo por templo e acham que templo é tudo, que denominação é tudo, sendo que na verdade Cristo, ele disse, chegará a hora e já é, em que os verdadeiros adoradores buscarão o Pai em espírito e em verdade, porque assim o Pai busca os tais para o adorarem. É essa adoração que Deus quer. E para se reunir com irmãos, você não depende de um templo, né? Até porque no templo nem todos são nossos irmãos. Estão dizendo que são, mas muitas vezes tem mais lobo do que ovelhas, né? E na nossa casa não, né? A gente tem como filtrar e saber, né? Na nossa casa você tem mais liberdade. Agora, por que qual é o problema de frequentar o templo? Não é o templo em si, mas é as pessoas que lideram os templos. A gente sabe que o sistema religioso, ele é corrompido. Todo templo religioso, toda denominação religiosa, ela é ligada ao Estado. Politicamente ela é ligada, ela paga imposto, ela deve obrigações ao Estado, né? Ela não é simplesmente independente, né? Antes a igreja, ela tinha mais poder que o Estado. Hoje não, hoje o Estado, ele tem mais poder. Igreja que eu falo assim, para o Estado, o templo religioso é a igreja, né? Então vamos falar na linguagem habitual. Antes a igreja, que seria os templos no caso, ela tinha mais poder do que o Estado. Hoje o Estado tem mais poder do que a igreja. Então o que acontece? O Estado criou leis, né, que impede os templos, né, de pregarem toda a verdade. Tá entendendo? Então você hoje tem mais liberdade de pregar dentro da tua casa ou em qualquer outro lugar, né? Livre, aquilo que Deus manda, aquilo que está na palavra, do que dentro de um templo. Hoje, para você pregar num templo, tem que ter regras. Cada denominação prega de acordo com o que os seus líderes ali ensinam. E isso é muito ruim, porque a pregação, o evangelho, as revelações, elas têm que vir de acordo com como Deus quer, independente se vai agradar o homem ou não, ou até mesmo se vai afrontar as autoridades.
Por que que os profetas e apóstolos eram presos muitas vezes? Exatamente porque eles pregavam o que Deus mandava e muitas vezes as autoridades não gostavam de ouvir. Mas eles pregavam. Hoje ninguém prega mais aquilo que a lei proíbe. Por quê? Porque tem medo de ir preso, medo de pagar multa. Hoje, se você pregar contra o homossexualismo, não contra as pessoas, mas contra a prática homossexual, você pode ser processado, você pode ser até preso. Por quê? Porque a lei condena qualquer tipo de fala contrária a essas pessoas, a essas práticas, porque hoje é legalizado tudo isso, né? Então, no templo você não vai mais ver pregar a verdade sobre isso, né? Então, muitas verdades estão sendo deixadas de pregar no templo por medo do Estado, por medo das leis dos homens, né? Então, no templo você não vai mais ver pregar sobre isso. Agora, se os discípulos estivessem aqui, os apóstolos, eles iam pregar, mesmo que eles fossem presos. Por quê? Porque eles faziam a vontade de Deus e não dos homens. Assim como Pedro disse, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então, a minha insistência em vigiar quanto a servir Deus nos templos é exatamente isso, porque lá você não tem mais liberdade de ouvir o que Deus manda. Você nunca vai saber se aquela pregação realmente está sendo purinha de Deus ou se tem 80% do homem ali. Por quê? Porque o homem agora ele não pode, ele não tem a liberdade de pregar o que Deus manda. Tá entendendo, irmãos? Sabe, ele não tem. Deus continua mandando, mas ele não prega mais o que Deus manda. Por quê? Porque ele está sujeito ao Estado, está sujeito aos seus líderes, aos seus superiores. E se você pregar muitas vezes o que Deus manda e não tiver de acordo com a política da igreja, do templo ali, eles tiram o teu cargo, eles te sentam, eles te exoneram dali. Então eu pergunto, o que adianta buscar Deus em um lugar aonde a palavra está sendo manipulada, aonde a verdade está sendo escondida, aonde você só ouve o que o homem quer e não o que Deus manda? O que adianta sair de casa para ir no templo buscar a verdade e sair de lá enganado, sair de lá com meias verdades? Porque nem tudo que Deus manda está sendo pregado. Hoje nós vivemos uma realidade e está sendo pregada outra. Nós vivemos o tempo do fim, nós vivemos o Apocalipse e está sendo pregado Salmos, Provérbios, está sendo pregado Eclesiastes, está sendo pregado que tudo vai melhorar, que tudo vai ficar bem, está sendo pregado que vai haver paz. E não é isso que a realidade mostra, não é isso que as profecias mostram. O livro do Apocalipse, ele é o livro menos pregado dentro dos templos e é o livro mais atual de todos os tempos. É o livro que está mais em evidência referente aos acontecimentos que estão acontecendo no mundo, mas é o que é menos pregado dentro dos templos. E por que isso? Porque a verdade não atrai fiéis, a verdade não enche cofre, não dá dinheiro, a verdade espanta muitos. Por quê? Porque a maioria costuma viver de um evangelho fácil, de um evangelho rico, de prosperidade. Só que Deus disse, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Buscai primeiramente as coisas do céu e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Porque antes mesmo que peçais, o Pai que está no céu sabe do que vós precisais. Mas hoje os templos ensinam você a ir buscar carro, ir buscar casa, ir buscar casamento. Tudo você tem que buscar, tudo que você tem que ir no templo buscar. Porque dentro de casa parece que Deus não te ouve. A palavra diz, porventura o meu ouvido está gravado para que eu não possa ouvir? Ou minha mão encolhida para que eu não possa salvar? Mas o crente água com açúcar, ele não entende a profundidade de Deus. O crente mamão com açúcar, ele não entende os fundamentos da verdade da palavra de Deus. Então ele precisa de um templo para estar ali que nem um robô sentado num banco, ouvindo as mesmices de sempre. Mas ele não é liberto, ele não conhece a verdade. Se você chegar para ele e falar para ele que tempos que nós estamos vivendo, que parte do Apocalipse nós está, ele não vai saber te responder. Se você falar para ele sobre o anticristo, ele vai ficar confundido. Se você falar para ele da marca da besta, ele vai ficar sem saber o que dizer. Até mesmo os líderes que pregam, se você perguntar para eles sobre esses assuntos, eles não vão saber te falar, porque eles não estão focados na verdade, eles estão focados nas mesmices de sempre, em pedir coletas, em pedir isso, em pedir aquilo, em construir templos, para depois jogar tudo na mão do anticristo.
Então, irmãos, é por isso que o meu canal, é por isso que muitos vídeos que eu faço dá a impressão que eu vou contra os templos. Não é os templos em si, mas é as heresias pregadas lá dentro. São as pessoas, né, que controlam esses templos. Né? E nas casas não, você tem uma intimidade maior com os irmãos, você tem uma simplicidade, você não está sujeito a um sistema religioso, você não está ali manipulado por um sistema religioso, por autoridades religiosas por trás de você. Você está com seus irmãos na liberdade do Espírito, em oração, esperando o Espírito Santo de Deus descer, agir. Então, o problema de adorar Deus ou buscar a Deus nos templos religiosos é porque você nunca sabe realmente o que vai sair dali. Você nunca sabe realmente se você está sendo ensinado ou se você está sendo ou se a verdade que era para ter dentro de você está sendo desconstruída. Você nunca sabe se realmente a Bíblia está sendo pregada em todo o seu contexto. Até porque a maioria dos templos não tem o hábito de ler a Bíblia, de ensinar os seus membros a ler a Bíblia. E quando leem por cima, não entende os fundamentos, né? Então, irmãos, eu fiz questão de gravar esse vídeo para que vocês, ou pelo menos aqueles, né, que vêm nos comentários, que nós devemos estar nos templos reunidos entre irmãos, isso é mandamento. Mandamento é reunir entre irmãos, não dentro de um templo. O templo fica por conta dos fanáticos de templo. Não tem na Bíblia que nós devemos estar reunidos dentro de um templo, e sim reunido entre irmãos. Comunidade é pessoas, congregação é reunião entre pessoas, não é um templo religioso. Templo religioso é um templo, é uma sinagoga construída. Isso não é igreja, tá? Isso não é igreja. Igreja é duas ou mais pessoas, como Cristo ensinou. Igreja somos nós. E nós, a partir do momento que estivermos reunidos em qualquer lugar, estaremos servindo a Deus. A presença de Deus é a mesma, o poder de Deus é o mesmo, tá, irmãos? Santa Ceia, essas coisas, tudo pode ser feito fora do templo, né? Porque a mesma santidade que tem lá no dia de Santa Ceia tem na sua casa também, porque a santidade não está nas paredes, nem no chão, nem no teto. A santidade está nos irmãos e irmãs que compõem a igreja de Cristo. Agora, tudo bem, quem quiser continuar frequentando, continue, não tem problema. Tá? O problema é que dentro dos templos hoje você corre o risco de não saber mais a verdade. A verdade está sendo cada dia mais oculta de vocês. E as pessoas, infelizmente, estão só indo encher linguiça. Estão indo sempre fazer as mesmas coisas. O mundo está acabando, as coisas estão acontecendo e os templos não estão pregando isso. Essa é a minha luta, para que você conheça a verdade. Tá? Não tem problema ir no templo servir a Deus, não é pecado não. O problema é você ser enganado, achar que está buscando uma coisa e não está. Então eu vou deixar para vocês aqui, vocês leem o capítulo todinho de Jeremias 23, tá? Que fala sobre os templos religiosos, as igrejas e os pastores e líderes religiosos em geral, tá? Vocês leem lá capítulo 23 de Jeremias todinho na íntegra, sem pular nada, que vocês vão entender. Isso já lá em Jeremias, Deus já mostrava como seria, né, os templos religiosos e os líderes religiosos. E depois Paulo veio também falando que depois da partida dele surgiria no meio da própria igreja dos cristãos, né, lobos vorazes, né? Então a gente vê, muitos viriam a mim, Cristo falou que muitos viriam em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e fariam isso e fariam aquilo, né? Mas eu não vos conheço. Hoje você vê que todas as denominações dizem que é de Deus, dizem que Cristo está ali, mas nenhuma bate com a outra, nenhuma aceita a outra. Todas elas dizem que é o caminho certo, porém, né, Cristo é um só, o caminho é um só, a palavra é uma só, Deus é um só, o batismo é um só, a verdade é uma só, né? Porém, nenhuma delas, né, se entendem umas com as outras. Então, onde está a verdade? É por isso que Cristo disse, chegará a hora, e já é,
em que nem aqui e nem em Jerusalém se adorará o Pai, porque o Pai busca os que o adoram em espírito e em verdade. Essa confusão de denominações que só serve para enriquecer homens, encher cofres e construir templos e mais templos e mais templos e mais templos, isso daí não salva, isso daí não edifica. Tá? O que salva é Cristo Jesus, que foi o que ele fez lá na cruz há 2000 anos atrás, por mim e por você. E hoje nós estamos aqui, tá? A Bíblia é a nossa maior ferramenta, a maior ferramenta que o Senhor deixou para que nós o servíssemos foi a sua palavra. Ele mesmo disse: eis que levo a minha palavra acima de todo o meu nome. Então, irmãos, templos são obras construídas por mãos humanas. E Pedro e Paulo disseram que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. O próprio apóstolo Paulo, ele passou em Atenas e viu os atenienses ali adorando a Deus num templo, e ele repreendeu, né? Esse aí que vós chamais de Deus desconhecido é o Deus que criou os céus e a terra. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O próprio Paulo repreendeu os adoradores de Deus ali no templo. Então, irmãos, quando você começa a ler as Escrituras, as escamas caem. Tá? Não adianta pegar um trecho isolado, vocês têm que ler no contexto. Para entender a palavra, tem que se ler no contexto, não adianta pegar versos isolados. Tá? Eu li toda a Bíblia várias vezes. Eu não li uma, eu não li duas, eu li várias vezes e até hoje eu leio, eu medito, eu vejo, eu comparo, eu medito muito. Eu não venho aqui do nada falando do nada, não. É de tanto meditar, é de tanto ler, é de tanto observar, é que eu vi quanto engano tem dentro das denominações. Eles pregam fora de contexto. Você nunca vai saber a verdade se você não buscar conhecer a verdade. A palavra diz: meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Deus, o próprio Senhor Jesus e os apóstolos incentivaram muito nós, né, a igreja, a ler a palavra dele, a conhecer a sua palavra, exatamente para a gente não ser enganado. E hoje as pessoas têm a verdade na mão, mas preferem ouvir do homem, né? Preferem ouvir lá dentro do templo, né? Toda sorte de engano, de distorção, né? É promessas e mais promessas, revelações e mais revelações, e o homem falando amém e dando glória para tudo. Mas a Bíblia que está na sua mão, muitas vezes você não quer abrir, por preguiça, porque não vai entender, porque não quer, sabe, não quer descobrir a verdade, né? É o que o próprio Satanás faz: tirar de dentro do coração de muitos o desejo de conhecer a verdade, porque ele sabe que uma vez conhecendo a verdade, você é liberto, as escamas caem e ele perde a batalha. Então, irmãos, o negócio não é nada contra os templos, nem contra quem vai nos templos. Quem quiser continuar indo, vai, né? Eu não vou mais porque eu entendo que lá não se prega mais o que a palavra manda, o que Deus manda, né? Então, quando você conhece a verdade e vai buscar o engano, não faz sentido. Você não dá mais alegria. Você buscar algo que você sabe que não está de acordo com a palavra, não faz sentido. É só quem não conhece a palavra que continua buscando, porque quer de alguma forma se preencher, quer se preencher de alguma forma, e aí resolve ir lá ouvir, né, tudo que o homem fala, tudo que é pregado ali. Tem coisa sim que é de Deus, Deus age sim em qualquer lugar, tá? Mas nem tudo que está sendo pregado hoje dentro dos templos vem da parte de Deus. Então, se você não conhecer a palavra, você vai ser enganado facilmente. Por quê? Porque o dia que for pregado o engano, você vai falar amém e vai dar glória a Deus, porque você simplesmente vai acreditar que veio de Deus, né? E como que a gente sabe o que é de Deus e o que não é? Provando os Espíritos e conhecendo as Escrituras. Quando você conhece as Escrituras, o Espírito Santo de Deus, ele te dá o discernimento correto da verdade, né? E faz você também discernir muitas coisas. Por exemplo, o que eu estou passando hoje aqui, né? Se você falar grosso modo, vamos à igreja, todo mundo já lembra do quê? De uma denominação, de um templo religioso. Mas quando você começa a esmiuçar os contextos bíblicos, espiritualmente, você vê que igreja é totalmente diferente de templos religiosos. Igreja foi Cristo que edificou.
né? Dentro do nosso corpo, através do seu Espírito Santo, né? Ele edificou a sua igreja, começando lá com os apóstolos, Pedro, Paulo, né? Foi Cristo que edificou dentro de nós. Essa é a verdadeira igreja. Agora, templos religiosos foram os homens que construíram, sem Deus ter pedido. Simplesmente foram lá e fizeram, e fazem até hoje, né? Começaram lá no Velho Testamento, né? E até hoje fazem templos e chamam o templo de igreja. E o povo, né, respeita mais um templo do que o próprio Criador, respeita mais um templo do que a sua própria casa, respeita mais o templo de pau e pedra do que o seu próprio corpo, que é o templo verdadeiro de Deus, o templo do Espírito Santo. Então, irmão, se eu estiver errado aqui, me aponte aonde eu estou errado. Me aponte dentro da Bíblia, tá? Porque tudo que eu estou falando aqui é dentro da palavra de Deus. Somos ou não somos o templo do Espírito Santo? A quem Deus colocou o seu Espírito? Foi dentro de nós ou dentro do templo? Ou dentro da congregação? Ou dentro da assembleia? Ou dentro da universal? Aonde está na Bíblia que Deus colocou o seu Espírito em um templo que não foi o nosso corpo, sem ser o nosso corpo? Então como que eu posso ver mais santidade num templo de pau e pedra do que no nosso corpo? Então, irmãos, querer ficar com hipocrisia, dizendo que lá é isso, que lá é aquilo, irmãos, admita, não, eu gosto de ir no templo, eu sei que, né, que lá é pregado isso e aquilo, mas eu gosto, então tudo bem, mas querer atribuir salvação, atribuir libertação, atribuir santidade a um templo de pau e pedra, isso é heresia, porque um templo sem as pessoas ele nada é. E se um templo sem as pessoas nada é porque a santidade, é porque Deus está com o povo e não em um templo. E se Deus está com o povo, aonde esse povo estiver, ele também estará. Seja na casa, no sítio, em qualquer lugar. É o que Cristo disse: onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei, onde for, não importa. Então querem continuar indo nos templos? Vão. Mas querer dizer que só é crente quem está lá dentro, que lá é lugar de servir a Deus, não, isso não é bíblico, tá? Qualquer lugar que a gente estiver em comunhão com o Pai, nós estamos servindo a Deus. Templos não foi feito para adorar a Cristo. Templos foi feito para adorar a lei de Moisés desde o Velho Testamento. E a igreja de Cristo ela nasceu nas casas, nas circunvizinhanças, nas cidades vizinhas ali de Jerusalém, nos termos vizinhos, e ali foi se espalhando por toda a terra. Esses são os verdadeiros adoradores. Então, claro que tem lá nos templos os adoradores de Deus, claro que todos que estão ali, pelo menos uma grande parte, estão buscando a Deus, mas não conhecem a verdade. Então, a minha luta é para que vocês conheçam a verdade. Querem ir nos templos? Vão, mas vão esclarecidamente conhecendo a verdade. Saiam do engano do sistema religioso, tá? Servir a Deus é muito bom, seja tanto lá como dentro da sua própria casa. A única diferença é que lá você está sujeito a um sistema, né? A um sistema que é todo manipulado, que tem toda uma hierarquia por trás e que não é muito confiável hoje em dia, porque eles, como eu disse, todos os templos estão sujeitos às autoridades da terra e deixaram de estar sujeitas à autoridade de Deus. Então, com isso, a gente corre um grande risco de ser enganados. Agora, na nossa casa, a gente ainda tem, por enquanto, ainda tem a liberdade de servir a Deus, de falar da forma que a gente sentir, né? Com liberdade no espírito. E quanto a ministério, essas coisas, a autoridade espiritual quem dá é Deus, não é o homem. Quem levanta as suas autoridades no meio do seu povo é Deus, é o Espírito Santo de Deus que aponta quem tem autoridade ministerial, quem não tem. Esse negócio do homem levantar o fulano aqui, fulano ali, dar carteirinha aqui, carteirinha ali, isso daí é coisa humana, não é de Deus, tá? Hoje os templos, tanto é do homem que a maioria das denominações, né, levantam mais parentes para ministério do que muitos que estão ali cheios do dom. Então,
né, mais um motivo para não frequentar templos, eu pelo menos, né, porque eu não vejo seriedade, eu não vejo honestidade nesses homens de ministério. Então, isso, com tudo isso, quem dança, quem roda é quem? São as ovelhas, né? Para terminar, né, voltamos como era no princípio. Deixamos Deus guiar o seu povo e assim o Senhor vai mostrando o verdadeiro caminho e vai nos tirando do engano e tirando as amarras e derrubando as escamas para que a gente venha enxergar a verdade e não venhamos ser enganados. Tá bom, irmãos? Eu sei que ainda vai ter os alienados que vai vir. Eu nem vou responder, sabe, irmãos? Se vier comentar sem base bíblica, sem deixar base bíblica ou com falta de respeito, eu não vou nem responder e nem vou aprovar o comentário, tá? Eu vou estar ignorando esses tipos de comentários e pessoas que tem tanto apego com placa que não suportam ouvir a verdade. Eu tô aqui para pregar a Bíblia. Se a Bíblia está batendo de frente com o seu templo, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Tem pessoas que vêm no comentário dizendo que eu estou perseguindo a congregação cristã, que eu estou... Gente, eu não estou perseguindo nada. Eu estou pregando a verdade. Se a verdade está derrubando por terra algumas heresias, é isso aí. A verdade, a palavra de Deus, ela traz à luz aquilo que está em oculto, aquilo que está nas trevas. É assim mesmo, né? Se pregam heresias, está sendo mostrado. Eles não viviam criticando todas as outras denominações, todos os outros irmãos. Vocês dizem que não, mas eu frequentei, eu sei que criticam sim. O ministério da congregação, eles são ferrenhos, eles têm aquela aparência de amorosos, mas na prática a gente sabe que não é. Alguns sim são, claro, toda regra tem exceção, mas aqueles do Brás ali não são, e são deles que vem toda a doutrina e toda a regra da congregação cristã no Brasil. E esses homens são ferrenhos, né? Tanto é que disseram, né, que Deus pode perdoar, mas eles não perdoam. Então eles se colocam muitas vezes sim acima de Deus. Na prática a congregação se acha sim a graça de Deus na terra. Tem os irmãos que vêm falando que não é. Claro que não é, a gente sabe que não é, mas eles dizem que é, eles pregam que é, e toda a irmandade foi ensinada a acreditar dessa forma. Isso é fato, né? Ainda que tentam desmentir, isso é fato. Toda a irmandade aprendeu que a congregação é a graça de Deus na terra, é a porta que salva, é o único caminho. Tanto é que eles não aceitam o batismo de outras denominações. Então não adianta vir aqui nos comentários querer passar panos quentes, tá? A congregação realmente é assim. Eu frequentei, eu sei que é assim, tá? Todas as igrejas têm erros sim, mas eu estou falando aqui no caso da congregação. Então não adianta vir querer passar panos quentes. Ah, aí vem os irmãos, não, mas a gente sabe que quem salva é Cristo. Ah, agora vocês sabem, mas até certo tempo foi pregado na congregação que o caminho certo era ali, né? Só porque foi o Luiz Francescon que foi revelado para ele, né? E o batismo era o único que era o certo, e das outras denominações não eram. Então, por causa disso, né, se tornou o caminho certo, e toda a salvação que foi feita antes de 1900 até, aliás, de Cristo, né, até 1910 foi perdida, não foi válida, né? Só vale depois que surgiu a congregação. Sei, né? É assim. Então, irmãos, não dá para aceitar isso, tá? Então, a gente tem que saber encarar a verdade. E se a Bíblia está mostrando contradições, se a Bíblia mostra que aquilo está errado, a gente tem que ficar com a Bíblia. Porque não tem nenhuma verdade maior do que a Bíblia Sagrada. Não existe nenhum homem, nenhuma visão, nenhuma revelação que esteja acima daquilo que já foi revelado dentro da Bíblia. A Bíblia, todas as revelações já foram encerradas ali. Deus não se esqueceu de nada, não. Deus não disse que ia levantar nenhum profeta depois dos apóstolos, não. Os únicos profetas que vão ser levantados agora no fim dos tempos é as duas testemunhas. É as duas testemunhas para poder pregar contra a besta e o falso profeta. Só. Fora isso, antes disso, só teve os apóstolos. Por isso que Paulo falou, ainda que desça um anjo do céu e pregue um outro evangelho que não seja o que vos tenho pregado, seja considerado anátema. Então toda a visão, toda a revelação se encerrou em João, na ilha de Patmos. Veio os apóstolos, depois veio João, Jesus revelou o Apocalipse e ali parou. Hoje tem revelações? Tem visão? Tem dom de línguas? Mas é para uso individual, não é para alterar o que está escrito na palavra.
não é para alterar os evangelhos, não é para alterar, porque Jesus disse que nenhum tio, nenhum jota cairia deste livro sem antes que tudo se cumprisse, né? Então, irmãos, qualquer revelação que vem querendo mudar a doutrina, querendo mudar ensinamentos da Bíblia, é heresia, não é digno de aceitação, tá? Revelação só é aceita se for individual. Mais ou menos assim, Deus me dá uma revelação de uma irmã para mim passar para ela, da vida pessoal dela, tudo bem. Mas do que está na doutrina da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, qualquer revelação que vier que não tiver de acordo com a sã doutrina, que vier como uma outra doutrina, como outros ensinamentos, veja o que Paulo disse: ainda que seja um anjo do céu, que traga um outro evangelho, uma outra doutrina, né, seja considerado anátema. Então, irmãos, é por tudo isso que eu falo para vocês vigiar. Quem quiser continuar frequentando templos, fiquem à vontade, irmãos, mas conheçam a palavra, porque se você se deixar levar só pelo homem, você vai ser enganado. Até mesmo eu que estou falando aqui com vocês, confirmam tudo que eu falo, vão lá na palavra, vão ler, vão meditar, leiam, releiam, e vocês vão ver que a palavra vai dar esse mesmo entendimento. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Quem puder colaborar com o canal, ser um apoiador, o Pix e a conta estão passando aí abaixo na tela, tá bom? Quem não puder também, fiquem em paz, mas nós precisamos muito, porque sem a ajuda de vocês é difícil a gente continuar. Mas estamos aí na luta. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo.